Olá, gente, tudo bem? Hoje estou gravando esse vídeo na Sexta-feira Santa, uma data bastante importante para nós que somos cristãos. É uma data realmente que marca a crucificação de Jesus, né? Que ao mesmo tempo nos marca uma esperança para a ressurreição. E eu vou falar hoje aqui um pouquinho para vocês sobre Páscoa e o que Jesus tem a ver com essa coisa aí de políticas públicas, com essa coisa de política, né? O que tem a ver? Porque após Jesus ser vítima de um assassinato judicial, na verdade, ser cruelmente torturado, depois crucificado diante de todos, inclusive diante de seus amigos e também diante de sua mãe, ele foi crucificado por alguns motivos que, ao nós verificarmos, tanto na leitura bíblica quanto na leitura histórica, pode-se dizer que uma das razões que ele foi crucificado é porque ele foi fiel ao projeto do Pai. Foi fiel a um projeto de reino de amor, um projeto de justiça. Ele foi crucificado, Jesus foi crucificado porque amava os excluídos. Ele amava os pobres, os injustiçados, e não se rendeu aos poderosos, aqueles líderes religiosos da época. Não se rendeu à hipocrisia dos fariseus. Ele foi crucificado, gente, por amar demais, por não aplaudir a violência e por aplaudir o amor. Ele foi crucificado porque suas atitudes romperam com a tradição religiosa, como na relação com as mulheres, por exemplo, as quais a sociedade daquele tempo reservava uma situação indigna a elas, fruto de um preconceito, de uma insensibilidade da sociedade da época. Isso aconteceu com a mulher samaritana, quando ao lado do poço ele disse a ela: dê-me de beber. Assim foi com a prostituta, quando ele olhou para aqueles que apontavam suas armas, suas pedras, e disse: quem não tiver pecado que atire a primeira pedra. Assim foi com Maria Madalena, com Marta, com Maria, a sua mãe. Jesus foi morto porque ele ia realmente contra esses preconceitos. Ele foi crucificado porque sua arma eram as palavras. Suas palavras eram mobilizadoras, suas parábolas eram didáticas, seu conhecimento era profundo sobre os profetas, seu olhar era cativante, seu sorriso era envolvente, o seu amor era total. Ele foi crucificado, Jesus, porque ele dizia a verdade, porque em sua vida não cabiam fake news, não cabiam mentiras. Foi crucificado porque ensinava, professava, era profeta e professor. Mas professor, pelo jeito, aquela época também não tinham lá seus preconceitos contra ele. E quando ele ensinava, ele olhava nos olhos, ele sentia a dor do outro, a dor da outra, ele se colocava no lugar do outro e da outra, como todo democrata deveria se colocar. Foi crucificado Jesus, gente, porque ele viveu cada palavra que professou. Ele viveu porque ele não apenas acreditava no que ele falava, mas ele praticava o que ele falava. E o que isso tem a ver com os dias de hoje? O que isso tem a ver, por exemplo, com a política de hoje? Porque as políticas de hoje e as políticas públicas de hoje, por exemplo, que a gente fala nesse vídeo, sempre sobre esse assunto, também deveriam ser planejadas, implantadas, executadas e avaliadas por aqueles que seguiram o exemplo do Divino Mestre, que não veio para ser servido, mas para servir. Os políticos também deveriam pensar que não vieram para ser servido, mas vieram para servir. Não estou aqui dizendo, né, gente, que fazer políticas públicas, que para ser político, para ser agente político, precisa ser cristão. Não. Até porque a maioria dos cristãos não seguem os ensinamentos de Jesus. Muitos não cultivam a verdade, não cultivam a paz. Ao contrário, adoram cultuar uma arma, cultuar a violência,
tentar resolver a violência com mais violência. Infelizmente, gente, os cristãos, em sua maioria, não são fiéis ao projeto do reino. Enquanto Jesus ensinava, muitos cristãos buscam hoje destruir a educação. Enquanto Jesus ouvia, dialogava, muitos cristãos hoje em dia querem calar as escolas. Não querem permitir, por exemplo, que se discutam questões sociais, que se discutam as dores e as feridas da sociedade. Querem uma escola sem voz, sem vez, sem partido. Enquanto Jesus pregava a igualdade, muitos cristãos querem privilégios. Enquanto ele dava preferência aos pobres, muitos cristãos defendem apenas os ricos. Para provar isso está aí a concentração de renda na mão de tão poucos aqui no Brasil. Está aí um projeto de reforma de previdência que massacra os mais pobres, judia os necessitados. E os cristãos, às vezes até sem sequer ler o projeto de lei, defendem leis como essas. Estão aí debates sobre assuntos tão pouco importantes que buscam encobrir os grandes e mais importantes assuntos que a sociedade deve discutir. Política pública, gente. Política pública se faz com humanidade, independente de religião, com amor, independente se o presidente, o governador, o prefeito, ou a presidente, a governadora, a prefeita, seja cristão ou cristão, muçulmano ou muçulmana, umbandista, judeu ou judia, ou de outra religião qualquer. O importante é que o líder político seja humanista, que valorize o ser humano, que valorize a condição humana acima de tudo, que seja generoso, que tenha compaixão, que se preocupe em valorizar os atributos e realizações humanas, que sirva aos seres humanos, que ofereça as novas formas de reflexão sobre artes, sobre ciência, sobre política, sobre educação, que se apegue menos aos dogmas e valorize mais os debates e opiniões divergentes, que mesmo sendo humanista, minore o antropocentrismo e coloque a humanidade como uma parte da natureza e não como a própria natureza. Respeite os demais seres. O que vemos é que o amor que os humanos cristãos deveriam estar alardeando em todos os cantos continua, na verdade, pregado numa cruz. Cruz construída com pregos do ódio, com pregos das mentiras, da falta de amor ao próximo, do descuidado com os mais pobres, os mais sofridos, as minorias, construídos com pregos da homofobia, pregos da discriminação, da misoginia, do racismo, enfim, cruz construídas com pregos enferrujados da falta de amor. Mas a grande notícia que nós, que somos cristãos, e que Cristo ressuscitou. E acreditamos que a cruz de Cristo, que parecia representar a morte, para nós representa a vida, a nova vida, a vida ressuscitada. Nós temos então a chance também de ressuscitar, de tirar aqueles pregos enferrujados que nos prendem, nos crucificam. É Páscoa, gente. Ressuscitemos. Porque, por certo, se nós não conseguirmos fazer isso, amar mais ao próximo, querer o bem daqueles que mais precisam, não discriminarmos as pessoas, se nós não fizermos isso, talvez não ouçamos a voz do próprio Cristo dizendo: Pai, perdoai-lhes, eles não sabem o que fazem. É Páscoa, gente. Ressuscitemos. Um grande abraço a todos. Uma feliz Páscoa. Domingo nasce. Que nós também
Nasçamos, gente. Nasçamos outras pessoas. Quem quiser entender, que entenda. Até a próxima.